Algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza. Elas acham que podem zombar, empurrar e testar os limites de alguém sem consequências. Mas o que acontece quando escolhem a pessoa errada para mexer? Você já esteve em um lugar onde todos te olham como se soubessem algo que você não sabe? Como se houvesse uma regra invisível que todos seguem, menos você. Para Elijah, essa sensação era familiar, e ele sabia exatamente o que significava. O ônibus para Fairview Heights seguia silencioso, enquanto ele observava a paisagem mudar. Das ruas movimentadas da cidade até os bairros perfeitos, onde todas as casas pareciam idênticas, cada uma com sua cerca bem pintada e gramado impecável. Não era a primeira vez que Elijah era o garoto novo, mas havia algo diferente dessa vez. Sua mãe tinha conseguido um emprego melhor e seu tio dizia que isso era um recomeço. Mas ele sabia que recomeços não existiam para alguém como ele, não em um lugar como aquele. Assim que desceu do ônibus e cruzou os portões da Fairview Academy, sentiu os olhares. As conversas diminuíram quando ele passou. Alguns alunos o analisaram com curiosidade antes de desviar o olhar, fingindo que não estavam olhando. Ele não precisava que ninguém dissesse nada para entender o recado. Os professores foram educados demais. Sorrisos largos, falas calculadas, um tom que parecia cuidadoso ao extremo. Elijah não reagiu. Ele já conhecia esse jogo. As primeiras aulas passaram sem incidentes. Sentou-se onde pôde, respondeu quando foi chamado e focou no que importava. Mas no refeitório, a sensação de estar sendo observado só cresceu. Com a bandeja em mãos, ele analisou as mesas ocupadas. Os grupos estavam formados, fechados em seus próprios círculos. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar. No fim, encontrou um assento vazio ao lado de um garoto que estava mais interessado no celular do que no ambiente ao redor. Ele estava prestes a se sentar quando ouviu uma voz vinda de uma mesa próxima. Perdido, Elijah se virou. Um garoto loiro, de sorriso fácil e um ar de confiança, o encarava. Outros alunos da mesa observavam a interação com atenção. Não sabia que precisava de um mapa, respondeu Elijah, mantendo a expressão neutra. O garoto riu. Só para garantir. Não aparecem muitos rostos novos por aqui. A hesitação no tom dele não passou despercebida. Elijah entendeu o que ele queria dizer. Acho que sou a exceção. O sorriso do outro se alargou levemente, mas havia algo mais ali. Diversão, interesse, talvez algo além disso. Bem-vindo a Fairview, cara. Elijah não respondeu. Elijah apenas se sentou e começou a comer. A mensagem estava clara. Aquilo era só o começo. O que começou com olhares e comentários logo evoluiu para algo pior. No início, eram apenas pequenas provocações, cochichos nos corredores, sorrisos disfarçados de desdém. Vozes que não se preocupavam em ser discretas. Não sabia que eles deixavam gente como ele entrar aqui. Quanto tempo acha que ele vai durar? Elijah já tinha ouvido coisas piores. Palavras vazias não o afetavam. Ele ignorava. Mas Logan, Carter não era o tipo de pessoa que deixava as coisas simplesmente passarem. Logan tinha o tipo de confiança que vinha de saber que ninguém ousaria enfrentá-lo. Seu pai era dono de metade das oficinas da cidade e sua equipe o seguia como se ele fosse dono da escola. Ele sabia que podia fazer o que quisesse e, por alguma razão, havia decidido que Elijah estar na Fairview Academy era um problema. Primeiro confronto aconteceu no armário de Elijah. Ele trocava seus livros quando um empurrão forte o lançou contra a porta de metal. O barulho ecoou pelo corredor. "Opa!" disse Logan, a voz carregada de falsa inocência. "Não te vi aí." Elijah se endireitou e recolheu seus livros sem pressa. Se ele não reagisse, eles se cansariam. Logan sorriu. "Você é quieto, hein?" "Legal. Bem legal." Elijah virou-se lentamente e o olhou nos olhos.
sem raiva, sem medo, apenas olhou. Por um segundo, Logan ficou em silêncio. Então, um dos garotos ao seu lado, Nick ou talvez Kyle, todos pareciam iguais, murmurou algo, e Logan riu de novo. Nos vemos por aí, novato. Elijah os observou se afastando. O som ao redor voltou ao normal. A primeira vez foi um empurrão, a segunda, uma rasteira no refeitório. Elijah estava indo jogar sua bandeja fora, quando um pé surgiu em seu caminho. Não foi sutil, não era para ser. Ele tropeçou, mas conseguiu recuperar o equilíbrio antes de cair. Risadas. Logan ergueu as mãos. Relaxa, cara. Foi sem querer. Elijah não disse nada, nem olhou para ele. Apenas desviou e seguiu em frente. Muito fácil, alguém murmurou. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras do avô. Um leão não se incomoda quando as hienas gritam. Mas Logan não queria só provocar. Ele queria uma resposta. A terceira vez não foi apenas uma brincadeira. O pátio já estava quase vazio quando Elijah saiu da biblioteca. Sua mãe ainda demoraria para chegar em casa, então ele não tinha pressa. Ei, novato! Ele se virou no instante em que algo atingiu seu ombro. Forte, seu corpo foi empurrado para a frente, quase tropeçando no concreto. Mais risadas. Logan estava ali, cercado por Nick, Kyle e mais alguns rostos insignificantes. Ainda segurava um copo de refrigerante, as últimas gotas escorrendo por seus dedos. Droga! Exclamou Logan sem nem tentar parecer arrependido. Nem vi você aí. Elijah olhou para sua camisa, encharcada, cubos de gelo espalhados pelo chão. O silêncio se espalhou entre os poucos alunos que ainda estavam no pátio. Alguns pararam para observar. Logan deu um passo à frente. Vamos, cara! Diz alguma coisa? Elijah não disse nada. Apenas passou por ele e continuou andando. Foi então que Logan o empurrou. Dessa vez, não foi uma brincadeira. O empurrão foi forte, calculado. Elijah se manteve firme. Seus dedos se fecharam ao lado do corpo. O que foi? Tá com medo? Provocou Logan. Nick riu. Não, cara, ele só tá com nojo. Elijah passou a vida ouvindo insultos. Ele conhecia cada tom, cada provocação. Sabia o que acontecia quando alguém como Logan queria provar algo. Ele respirou fundo. Sentiu o peso da mochila nos ombros e com calma atirou. Logan sorriu. Ah, vai falar agora? Elijah não falou. Apenas girou os ombros para trás, soltando a tensão do corpo. Logan riu. Cara, você... Ele não terminou a frase, porque Elijah já tinha se movido. Um passo para frente, rápido, calculado. Logan tentou reagir, mas não teve tempo. Um segundo. Era só isso que Elijah precisava. E dessa vez, ele não ia ignorar. Um passo para a esquerda. Elijah notou um grupo de garotas sentadas em uma mesa próxima. Uma delas, uma morena de cabelo perfeitamente alinhado e brincos que pareciam caros, olhou em sua direção. Seu olhar era difícil de decifrar, mas a expressão carregava algo entre surpresa e desconforto. Aquele peso familiar voltou ao estômago de Elijah. Nessas situações, pouco importava se você estava certo ou errado. Sempre haveria alguém para distorcer os fatos, mas ele não se arrependia. Logan queria uma briga. Elijah apenas revidou. Ainda assim, o impacto daquilo ficou com ele. Passou. Anos treinando, aprendendo a controlar sua força, a não reagir a provocações. Nada daquilo era fraqueza. Na verdade, era o oposto. Mas porque parecia que, independentemente do que fizesse, as pessoas já tinham decidido quem ele era. O resto da semana passou como um borrão. Logan não apareceu. Seus amigos pareciam ter perdido o interesse em Elijah. O refeitório estava mais silencioso. Os cochichos diminuíram, mas algo no ar dizia que não tinha acabado. Elijah sentia isso. Na tarde de quinta-feira, quando saía do ginásio, ouviu alguém chamá-lo. Tem um minuto? Ele se virou e viu o coach Harrison parado perto da entrada.
Elijah hesitou. Não estava com paciência para sermões, mas algo no tom do treinador o fez parar. Caminharam até a lateral do campo de futebol, onde o time terminava o treino. "Ouvi o que aconteceu", disse o treinador. "Imagino que você tenha seus motivos." Elijah cruzou os braços. Não planejava se justificar. O treinador o observou por um momento, antes de continuar. "Você é um lutador." Elijah soltou um leve suspiro. "Treino boxe desde criança." O treinador assentiu. "Isso ficou bem claro. Você é bom. Mas me diz uma coisa. Essa briga mudou alguma coisa?" Elijah franziu a testa, sem saber onde ele queria chegar. "Você acha que Logan aprendeu alguma coisa?" Ele não respondeu. Não precisava. Logan não era o tipo que refletia sobre suas atitudes. E quanto aos outros, alguns passaram a respeitá-lo, outros passaram a temê-lo, mas, no fim, sempre haveria aqueles que o enxergavam do jeito que queriam, não importava o que fizesse. O treinador pareceu ler seus pensamentos. Garotos como Logan não perdem de verdade. Eles somem por um tempo, deixam a poeira baixar, depois voltam e fazem tudo de novo. Mas você é diferente. Você tem controle. Elijah ficou em silêncio. "O que está querendo dizer?" O treinador apontou para o campo. "Estou montando um time de boxe para a escola. Preciso de bons lutadores. Já pensou em usar esse talento para algo maior?" Elijah piscou surpreso. "Você quer que eu lute no time?" O treinador deu um sorriso breve. "Sei que você pode se defender, isso é óbvio. Mas existe uma diferença entre ganhar uma briga e aprender a ter controle sobre sua força." Fez uma pausa antes de continuar. "Já vi muitos garotos como você ficarem presos em uma reputação que nunca pediram. Você já provou que ninguém pode te derrubar. Agora prove que você pode ser mais do que isso." Elijah não respondeu de imediato. Durante toda a sua vida, lutar sempre significou se defender, garantir que ninguém o derrubasse. Mas o jeito como o treinador falava, aquilo não era sobre provar nada para ninguém, era sobre algo maior. Naquela noite, sentado na sala de estar, Elijah encarou os antigos equipamentos de boxe do seu tio. Pensou nos anos que passou tentando se manter fora de problemas. Pensou no momento em que decidiu não recuar. Logan não mudaria. Algumas pessoas nunca mudam. Mas Elijah ainda tinha escolha. E talvez, pela primeira vez, ele estivesse pronto para fazer algo diferente. A vida sempre nos coloca diante de escolhas. Você já teve um momento em que precisou decidir entre revidar ou seguir outro caminho? Compartilhe sua história nos comentários. E se você gosta de narrativas como essa, se inscreva no canal para mais histórias que fazem você pensar.